Empregada é demitida por se atrasar depois de ajudar milionário ferido, e ele fez o impensável. Uma jovem empregada doméstica, de uniforme encharcado e olhar cansado, corre pelas ruas de São Paulo tentando não se atrasar para o trabalho. A chuva castiga a cidade, o ônibus demora e ela sabe que mais um atraso pode custar caro. No caminho, um carro de luxo perde o controle e bate violentamente em uma esquina dos Jardins. O motorista, um homem elegante de terno, está ferido e confuso. Mesmo com medo de perder o emprego, ela se aproxima, improvisa um curativo com o pano do próprio avental e o ajuda a se levantar. O que ela não imagina é que aquele simples gesto mudaria o rumo da vida dos dois para sempre. Horas depois, ela chega à mansão onde trabalha, encharcada e exausta. A patroa espera na porta com um olhar severo. Não há espaço para explicações, apenas uma sentença fria: está demitida. Humilhada, a jovem sai sem saber para onde ir, sem imaginar que o homem que salvou naquela manhã é um dos empresários mais influentes da cidade, e que, ao descobrir a verdade, fará algo que ninguém jamais esperaria. Prepare-se para acompanhar uma história de superação, recomeço e amor que nasce onde ninguém acreditava ser possível. Comente de onde você está assistindo, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante história. A chuva caía pesada sobre São Paulo naquela manhã. O trânsito estava parado, as buzinas se misturavam ao som dos trovões, e o céu cinzento parecia engolir a cidade. No meio daquela correria, uma mulher jovem, de roupa simples e uniforme já gasto pelo tempo, segurava o guarda-chuva rasgado enquanto tentava proteger a barriga que começava a despontar sob o tecido do avental. Estava atrasada. As ruas da Zona Leste estavam completamente alagadas, e cada passo parecia um esforço contra o destino. Ela sabia que não podia se atrasar novamente. Já havia recebido advertências demais. Mas o dia havia começado com o choro da mãe doente, o remédio que faltava, o leite que precisava comprar fiado, e a esperança quase apagada de conseguir manter o emprego. Mesmo com todos os contratempos, ela decidiu encarar o ônibus lotado, acreditando que ainda daria tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um bairro nobre dos Jardins, o empresário Henrique Duarte, um homem de 42 anos, descia de seu apartamento de cobertura com o celular colado ao ouvido e o semblante tenso. Milionário, dono de uma das maiores construtoras do país, estava acostumado a controlar tudo: horários, números, funcionários, resultados. O problema é que nos últimos meses ele já não conseguia controlar a si mesmo. Sua vida pessoal estava em ruínas, o divórcio o havia deixado amargo, e a empresa enfrentava protestos de moradores que seriam despejados por causa de um novo empreendimento. Henrique não acreditava mais nas pessoas. Para ele, todos queriam algo em troca. Todos eram interesseiros. Ele carregava um vazio disfarçado de sucesso. Mas naquele dia, sem saber, o destino o colocaria diante da única pessoa capaz de quebrar suas certezas. O motorista particular havia faltado, e Henrique decidiu dirigir sozinho, algo que não fazia há anos. A pressa o fez ignorar a pista molhada, e, numa curva próxima à Avenida Brasil, um carro menor atravessou a frente. Henrique girou o volante instintivamente, perdendo o controle. O veículo de luxo girou no asfalto e colidiu com o meio-fio. O som metálico ecoou alto. O vidro estilhaçado, o cheiro de combustível e o frio da chuva tomaram o ar. A empregada, que havia acabado de descer do ônibus próximo dali, viu o acidente. O coração disparou. Sem pensar duas vezes, correu até o carro, os pés afundando nas poças. Bateu na janela, chamando o motorista, que parecia tonto. Quando ele tentou abrir a porta, o braço sangrava e a testa estava ferida. Ela rasgou um pedaço do avental e pressionou o ferimento, improvisando um curativo. Ele a olhou confuso, tentando entender por que alguém, tão simples e desconhecida, se importava. A chuva escorria pelo rosto dela, misturadas lágrimas de preocupação. Não havia ambulância, não havia ajuda por perto. Ela insistiu para levá-lo até a calçada coberta de uma loja e esperou que ele recuperasse o fôlego. Mesmo ferido, Henrique percebeu a firmeza no olhar dela. Não era piedade. Era compaixão genuína. Algo que ele já não via há muito tempo. Quando ela perguntou se ele estava bem, a voz saiu trêmula, mas cheia de sinceridade. Ele apenas assentiu. Tentou agradecer, mas ela já recolhia suas coisas, preocupada com o horário. Disse que precisava ir, ou seria demitida. Henrique tentou perguntar seu nome, mas a multidão começava a se aproximar,
e em poucos segundos ela desapareceu entre os guarda-chuvas. Com o carro danificado, ele foi levado por um segurança que chegou minutos depois. Ficou em silêncio o caminho todo, olhando pela janela, sentindo algo estranho, algo que não sabia nomear. Horas depois, do outro lado da cidade, a empregada chegou correndo à mansão onde trabalhava. Estava encharcada, os cabelos colados ao rosto, o uniforme sujo de lama. A patroa, uma mulher de temperamento difícil, esperava na porta com expressão de desdém. Sem permitir que a funcionária falasse, anunciou friamente que ela estava demitida. Alegou descuido, irresponsabilidade e falta de compromisso. Ela tentou explicar que havia ajudado um homem ferido em um acidente, que não tinha como prever o atraso. Mas a patroa riu com ironia, dizendo que sempre havia uma desculpa. Entregou um envelope com acerto e virou as costas. De pé, diante do portão fechado, a empregada segurou o envelope com as mãos trêmulas. A chuva voltava a cair, como se o céu compartilhasse sua dor. Ela respirou fundo e caminhou sem rumo pelas ruas do bairro nobre, sentindo-se invisível entre os carros importados e os olhares indiferentes. Do outro lado, Henrique, agora no hospital, recebia curativos. O médico dizia que não havia nada grave, apenas ferimentos leves. Mas a cabeça dele estava em outro lugar. Relembrava o olhar da mulher que o ajudou, a firmeza nas mãos, a voz calma. Algo nele se movia. Um sentimento que há muito tempo estava adormecido. Nos dias seguintes, ele não conseguiu tirar aquela imagem da mente. Mandou investigar o acidente, pediu acesso às câmeras da região, mas não havia registro claro. Apenas uma silhueta feminina correndo sob a chuva. Enquanto isso, a jovem tentava lidar com o desemprego. Procurava trabalho de porta em porta, mas as barrigas grávidas não convencem patrões. Dormia mal, preocupada com o aluguel e a mãe, que piorava a cada dia. A esperança parecia se dissolver como a chuva que batia no telhado da casa simples onde morava. 2 semanas se passaram. Henrique voltou às suas reuniões, mas estava diferente. Já não tinha paciência para discursos vazios, nem para cifras. Começou a questionar os próprios projetos. Quando visitou uma comunidade na Zona Leste, parte de um terreno onde sua empresa construiria condomínios de luxo, sentiu o mesmo incômodo no peito. Foi nesse dia que a coincidência o surpreendeu. Ao sair do carro, viu um varal improvisado na entrada de uma viela. No meio das roupas penduradas, um avental branco com uma faixa azul. O mesmo tipo que ela usava. Um funcionário da fundação que o acompanhava comentou que ali vivia uma mulher desempregada, conhecida por ajudar os vizinhos. Henrique ficou em silêncio, o coração acelerado. Pediu para conhecer o local. Caminhou pelas ruas estreitas, sentindo o cheiro de comida simples, o som das crianças brincando, o calor humano que há muito tempo não sentia. Quando a viu novamente, com o cabelo preso e um olhar cansado, teve certeza. Era ela. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Não o reconheceu de imediato. Ele, com o rosto limpo e o terno impecável, parecia um homem de outro mundo. Quando se apresentou e explicou que queria conhecer o trabalho dos moradores, ela apenas assentiu, sem imaginar quem ele realmente era. Henrique percebeu a humildade dela, a forma como falava dos vizinhos, da mãe doente, do bebê que viria. Sentiu uma pontada no peito. Naquela noite, ao voltar para casa, não conseguiu dormir. Decidiu que faria algo, mas não por pena. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de ajudar alguém sem esperar retorno. Nos dias seguintes, mandou seus assessores contratarem mais pessoas para a fundação, e incluiu o nome dela na lista, oferecendo uma vaga simples, como auxiliar de apoio. Mas ao entregar a proposta pessoalmente, ela hesitou. Disse que não queria esmolas, que só aceitaria se fosse trabalho de verdade. Henrique sorriu. Era exatamente o que esperava ouvir. Naquela tarde, enquanto ela assinava o contrato com as mãos trêmulas, ele percebeu que o destino às vezes escolhe os caminhos mais improváveis para unir 2 vidas completamente opostas. E que talvez, por trás do acaso, houvesse uma chance de redenção que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. O novo trabalho começou de forma simples, sem promessas e sem certezas. O escritório da fundação ficava em um prédio antigo no centro de São Paulo, com paredes descascadas e o som constante dos ônibus passando. Ainda assim, aquele espaço representava esperança. A jovem se apresentava cedo todos os dias, cumpria as tarefas com dedicação e mantinha um sorriso tímido, mesmo quando o cansaço tomava conta do corpo.
O salário era modesto, mas suficiente para garantir o básico e comprar os remédios da mãe. Henrique observava tudo de longe. Ele fazia questão de não interferir no cotidiano da equipe, mas seu olhar era atraído por ela constantemente. Havia algo em sua postura, em sua maneira de falar com as pessoas, que o fazia questionar o que realmente significava ser forte. No fundo, admirava o fato de ela nunca ter pedido nada, mesmo sabendo que ele era o dono da fundação. Certa tarde, enquanto ela organizava os papéis em uma sala abafada, o ar-condicionado quebrou. As janelas estavam abertas e o barulho da rua invadia o ambiente. Um vendedor de pipoca gritou na calçada, o cheiro doce entrou pela janela e ela sorriu, lembrando-se da infância. Henrique, que passava pelo corredor, a viu naquele momento e ficou parado na porta por alguns segundos. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo. Decidiu se aproximar, perguntando se estava tudo bem. Ela respondeu com naturalidade, sem perceber o quanto ele a observava com atenção. A conversa foi curta, mas suficiente para que algo se estabelecesse entre eles. Nos dias seguintes, Henrique começou a frequentar mais o local. A desculpa era acompanhar os projetos sociais, mas no fundo queria entender melhor aquela mulher que parecia desafiar sua lógica. Ele, que passará anos cercado de gente rica, acostumado com reuniões em salas de vidro e eventos luxuosos, agora sentia paz em um ambiente simples, com paredes manchadas e risadas de crianças. Ela, por outro lado, se esforçava para não chamar atenção. Queria apenas fazer seu trabalho e garantir estabilidade para o bebê que crescia em seu ventre. Evitava falar de si, mas aos poucos, os colegas descobriram sua história. Muitos a admiravam pela força, outros cochichavam pelas costas, insinuando que havia conseguido o emprego por conhecimento. Essas fofocas chegaram até Henrique, que ficou irritado, mas decidiu não intervir. Queria que ela provasse a todos, e a si mesma, que estava ali por mérito. E ela provou. Em pouco tempo, organizou relatórios, criou campanhas de arrecadação e se tornou essencial para o bom funcionamento da fundação. Certa manhã, uma enchente atingiu a comunidade que eles atendiam na Zona Leste. Casas foram alagadas e dezenas de famílias ficaram sem abrigo. A fundação mobilizou recursos, e Henrique foi pessoalmente acompanhar a situação. Ele não estava acostumado a pisar em ruas enlameadas, mas naquele dia não hesitou. Chegou de botas e camisa dobrada, disposto a ajudar. Ela também estava lá, segurando caixas de alimentos e cobertores. Quando viu, se surpreendeu, mas não disse nada. Apenas continuou o trabalho. Henrique observou como ela falava com as pessoas, oferecendo conforto e esperança. Sentiu algo dentro dele mudar. Aquela mulher, que não tinha quase nada, conseguia dar aos outros algo que ele nunca teve coragem de oferecer: afeto genuíno. À noite, de volta ao escritório, ele a chamou para agradecer. Disse que sem ela, o projeto não teria funcionado. Ela sorriu, mas respondeu que apenas havia feito o que qualquer um faria. Henrique, porém, sabia que não era verdade. Muitos teriam virado as costas. Enquanto conversavam, um trovão ecoou e a luz piscou. A cidade enfrentava mais uma tempestade. A lembrança do dia do acidente voltou à mente dele. Pensou em como tudo começou, naquele encontro improvável entre o homem rico e a mulher simples. No dia seguinte, Henrique convocou uma reunião com os diretores da empresa. Queria ampliar os investimentos sociais e destinar parte dos lucros para as comunidades carentes. Os sócios reagiram mal. Chamaram-no de idealista, disseram que aquilo prejudicaria a imagem de força da companhia. Ele ouviu em silêncio, mas manteve a decisão. Sabia que estava indo contra o sistema que ele mesmo ajudou a construir. A notícia se espalhou. Revistas de negócios começaram a questionar o novo rumo do empresário. Comentavam que ele havia mudado demais. Henrique não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo certo. Entretanto, o destino parecia testar sua coragem. Uma tarde, ao chegar à fundação, encontrou a moça desmaiada na sala de descanso. O corpo fraco, a pele pálida. O desespero tomou conta dele. Levou-a imediatamente ao hospital e esperou por horas até receber notícias. Quando o médico apareceu, explicou que ela estava bem, mas precisava de repouso absoluto. O bebê estava seguro, mas o corpo dela exigia cuidados. Henrique ficou ao lado dela até que despertasse. Quando abriu os olhos e o viu ali, o silêncio falou mais que 1000 palavras. Ele perguntou se tinha alguém para ajudar,
e ela respondeu que apenas a mãe, também debilitada. O coração de Henrique apertou. Nos dias que se seguiram, ele enviou discretamente alimentos, remédios e até um berço novo. Fez questão de não assinar nada, apenas deixar que ela acreditasse que vinham da fundação. Ele não queria que pensasse que era caridade. Queria ajudá-la sem invadir sua dignidade. Com o tempo, ela percebeu. Um detalhe aqui, outro ali, e logo entendeu que o próprio Henrique cuidava de tudo. Quando o confrontou, ele apenas disse que às vezes as pessoas precisam de apoio, não de piedade. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com um misto de gratidão e confusão. Naquele instante, ambos entenderam que algo estava crescendo entre eles. Não era uma relação de patrão e funcionária. Era algo mais humano, mais sincero. Mas o orgulho dela e o medo dele criavam barreiras invisíveis. Henrique começou a questionar suas próprias motivações. Não queria ser visto como um homem que usava o poder para conquistar alguém. Tinha pavor de repetir os erros do passado, quando relacionamentos eram baseados em conveniência. Enquanto isso, o ambiente corporativo se tornava mais hostil. Seus sócios o pressionavam, ameaçando retirar investimentos. Diziam que ele estava perdendo o foco, que se deixava levar por emoções. Ele resistia, mas sentia o peso das decisões. Numa noite silenciosa, deitado em sua cobertura, olhou para a janela e viu o reflexo da cidade iluminada. Pensou em tudo o que havia construído, mas também no que havia perdido. O dinheiro lhe dera conforto, mas também solidão. E agora, uma mulher simples, que nada tinha a oferecer além da verdade, começava a devolver-lhe o sentido da vida. O tempo passou. 3 meses se foram desde o dia do acidente. A barriga dela cresceu, e com ela, o respeito de todos na fundação. As pessoas já não duvidavam de sua competência. Henrique se orgulhava em silêncio. Em um fim de tarde, ele visitou novamente a comunidade. As ruas estavam cheias de crianças brincando, e o ar cheirava a pão recém-assado vindo das padarias locais. Ela o acompanhava, mostrando as novas casas que seriam reformadas. O sol dourava os telhados e refletia nos olhos dela. Henrique se perdeu por um instante, sentindo o coração acelerar. Mas o destino ainda guardava provas. Ao voltar ao escritório, um advogado o aguardava com uma pilha de documentos. Uma denúncia anônima acusava a fundação de desviar recursos. Tudo falso, mas perigoso. Os jornais começaram a publicar insinuações. Os sócios aproveitaram a oportunidade para atacá-lo. Henrique passou a ser questionado por todos. Chamaram-no de ingênuo, disseram que estava se deixando manipular. E quando descobriram que a moça trabalhava na fundação e estava grávida, os rumores pioraram. Diziam que o filho poderia ser dele. A situação o colocou contra a parede. Pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. Parte dele queria defendê-la publicamente, mas sabia que isso poderia destruir sua reputação. Outra parte não suportava vê-la ser injustiçada. Enquanto os dias se tornavam mais pesados, ela decidiu se afastar. Disse que não queria ser motivo de escândalo, nem atrapalhar o trabalho da fundação. Henrique tentou argumentar, mas ela foi firme. Partiu sem olhar para trás. Sozinho, ele ficou diante da janela novamente, vendo as luzes da cidade que um dia significaram sucesso e agora pareciam apenas vazias. O som distante dos carros misturava-se ao vento, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu o coração apertar de verdade. Não era apenas saudade. Era medo de perder algo que nem sabia que precisava. A manhã seguinte chegou fria e silenciosa. O som dos carros que passavam na avenida parecia distante para Clara, que permanecia imóvel em frente à grande mansão dos Vasconcelos. As mãos tremiam, e o coração batia em um ritmo descompassado. Ela sabia que estava atrasada, mas também sabia que tinha feito o que qualquer pessoa de bom coração faria: salvar uma vida. Ainda assim, no fundo, temia o olhar gélido da patroa. Quando o portão automático se abriu, o segurança lançou um olhar de reprovação, e ela entrou de cabeça baixa. O piso de mármore da entrada refletia sua imagem cansada e a roupa ainda úmida da chuva do dia anterior. Antes mesmo que pudesse respirar fundo, a voz de Dona Heloísa ecoou do topo da escada. Clara, onde a senhora estava ontem? O jantar atrasou, o patrão ficou sem a roupa passada, e a casa ficou de pernas pro ar. A moça tentou se explicar, contou o que havia acontecido, o acidente, o homem ferido, a correria para conseguir ajuda.
Mas quanto mais ela falava, mais o rosto da patroa se fechava. Isso não é desculpa. A casa não pode parar por causa da vida dos outros. Você já tinha recebido advertências antes. Pode pegar suas coisas. Está dispensada. O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. A respiração falhou, e ela sentiu o peso do mundo cair sobre os ombros. Pediu uma segunda chance, disse que precisava do emprego, que estava grávida, mas Heloísa virou o rosto com indiferença. Grávida. Então é melhor ir cuidar do seu filho e deixar que contratem alguém mais responsável. Clara saiu dali com os olhos marejados, sem forças para reagir. O salário daquele mês era o que sustentaria o aluguel, os remédios e o pouco de comida que restava. Andou sem rumo pelas ruas, tentando encontrar sentido no que havia acontecido. O corpo doía, a mente latejava, e a lembrança do homem que salvara na noite anterior voltava como um filme em câmera lenta. Será que ele estava bem? Será que sequer lembrava dela? No hospital, Lucas Vasconcelos abria os olhos pela primeira vez desde o acidente. As luzes brancas o cegavam, e a dor latejava na cabeça. Um enfermeiro o ajudou a se sentar, explicando que ele havia sido resgatado por uma mulher desconhecida. O senhor teve sorte, disse o médico, sorrindo levemente. Se aquela moça não tivesse improvisado o curativo no seu braço, o sangramento poderia ter sido muito pior. Lucas franziu o senho, tentando lembrar. A imagem vinha fragmentada, chuva, o barulho do metal retorcido, e um par de mãos tremendo pressionando seu ferimento. Ela parecia apavorada, mas determinada. A última lembrança era o rosto dela, com olhos grandes e sinceros, antes que a escuridão o engolisse. Ele pediu informações sobre a mulher, mas ninguém sabia o nome. Os paramédicos disseram que ela havia ido embora antes que o socorro chegasse. Lucas se sentiu inquieto. Era como se algo dentro dele exigisse encontrá-la. Não apenas por gratidão, mas por uma sensação inexplicável, como se houvesse uma conexão entre eles. No mesmo dia, ao receber alta, ele voltou para casa. O irmão mais novo, Vinícius, o esperava com expressão preocupada. Contou sobre o acidente, o susto, e a tentativa da polícia de encontrar testemunhas. Lucas apenas acenou, ainda mergulhado nas lembranças. À noite, ao olhar pela janela do seu escritório, viu a cidade iluminada e pensou em quantas pessoas passavam despercebidas naquela multidão. Pessoas boas, mas invisíveis. Ele, um homem que possuía tanto, percebia agora como a própria vida era frágil. Pela primeira vez, sentiu vontade de fazer algo que fosse além dos lucros, contratos e aparências. Enquanto isso, Clara chegava à pequena pensão onde morava. O quarto era minúsculo, o teto tinha infiltrações, e o barulho dos vizinhos era constante. Ela se sentou na cama e acariciou a barriga ainda discreta. Prometeu em silêncio que não deixaria seu filho passar fome, que encontraria uma saída, mesmo que o mundo parecesse desabar. Na manhã seguinte, foi ao centro procurar trabalho. Andou por horas, entregando currículos em padarias, lavanderias e casas de família. Em todas, a resposta era a mesma: não estamos contratando. A cada negativa, a esperança diminuía um pouco mais. À tarde, parou em frente a uma cafeteria. O cheiro do café fresco e do pão quente a fez lembrar dos tempos em que ainda conseguia sonhar. Pediu um copo de água, pois não tinha dinheiro sequer para um café. Quando se preparava para sair, uma notícia na televisão do local chamou sua atenção. Na tela, aparecia o empresário Lucas Vasconcelos, sorrindo ao deixar o hospital. O apresentador dizia que ele havia sofrido um grave acidente, mas estava se recuperando bem. Clara ficou paralisada, reconhecendo o rosto que viu coberto de sangue na chuva. O coração bateu acelerado. Sem saber explicar o motivo, ela sentiu um impulso de ir até o endereço da empresa dele, que aparecia na reportagem. Talvez fosse tolice, mas algo dentro dela dizia que precisava vê-lo novamente. No escritório, Lucas participava de uma reunião quando uma funcionária entrou apressada, dizendo que uma moça humilde pedia para falar com ele. Disse que era importante e que se chamava Clara. Ele levantou o olhar, surpreso com o nome. Pediu que a deixassem entrar. Clara entrou com o coração disparado. O ambiente era luxuoso, cheio de vidros e móveis caros. Ela se sentia fora de lugar. Lucas a observou por alguns segundos, e então um sorriso discreto surgiu. Você era a mulher da chuva, não era? A que me ajudou. Ela assentiu, envergonhada,
sem saber o que dizer. Explicou que só fizera o que qualquer pessoa faria. Contou, hesitante, que havia sido demitida por causa do atraso, e que estava passando por dificuldades. Lucas ficou em silêncio por alguns instantes. Sentiu algo apertar o peito. Aquela mulher simples havia arriscado tudo, e agora estava pagando o preço por um ato de bondade. Ele caminhou até ela e disse que jamais esqueceria o que fez. Ofereceu ajuda, insistiu que não era caridade, mas gratidão. Clara recusou no início, orgulhosa, mas ele insistiu que queria lhe oferecer um novo emprego, não como doméstica, mas como assistente em um projeto social que estava prestes a iniciar. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, e pela primeira vez em dias, sentiu que talvez a vida ainda pudesse lhe dar uma chance. Naquele instante, Lucas percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Não era apenas um empresário grato. Era um homem tocado pela generosidade genuína de alguém que não tinha nada, mas oferecerá tudo. E Clara, sem saber, acabava de abrir a porta para um novo capítulo da própria história. Um capítulo em que a dor e o medo começavam, finalmente, a dar lugar à esperança. Nos dias que se seguiram, a vida de Clara começou a mudar de um modo que ela jamais imaginara. A manhã em que pisou novamente na sede da empresa de Lucas Vasconcelos parecia um sonho. O edifício espelhado refletia o céu azul, e a entrada imponente intimidava qualquer um que viesse de onde ela veio. O coração dela batia acelerado enquanto segurava a pequena bolsa surrada e observava os funcionários entrarem com passos seguros, roupas elegantes e olhares determinados. Sentia-se um peixe fora d'água, mas mesmo assim manteve a cabeça erguida. Lucas a esperava no escritório, com uma expressão serena e confiante. O terno impecável e o sorriso discreto contrastavam com a lembrança do homem ferido na chuva. Ele a recebeu com gentileza e explicou o que havia pensado. Disse que estava lançando um novo projeto social voltado para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade e que queria que ela fosse a primeira integrante da equipe, alguém que o ajudasse a entender a realidade daquelas pessoas. Clara ficou sem palavras. Nunca ninguém a havia enxergado daquele modo. O emprego não exigia diplomas, apenas vontade de aprender. Ele a colocou em contato com uma assistente chamada Camila, que lhe explicaria tudo. Clara ouviu atenta, anotando cada detalhe. Nos primeiros dias, observava mais do que falava, sempre cuidadosa, tentando absorver tudo. Lucas acompanhava à distância, admirado com a dedicação dela. À medida que o tempo passava, Clara se mostrava uma força silenciosa dentro do projeto. Era ela quem melhor compreendia as histórias das mulheres atendidas, que se abriam com facilidade diante de alguém que falava a mesma língua da dor e da superação. Lucas assistia a isso e percebia que o brilho no olhar de Clara tinha algo raro, uma mistura de ternura e determinação. As reuniões se tornaram mais frequentes, e com elas vieram os momentos em que os dois acabavam conversando por longos minutos depois do expediente. Falavam sobre a vida, os sonhos, o medo de recomeçar. Clara falava do bebê que carregava, com um carinho tão puro que fazia Lucas se comover. Ela não mencionava o pai da criança, e ele nunca perguntava. Era como se ambos tivessem um acordo silencioso de respeitar o passado um do outro. Certa tarde, depois de uma reunião, Clara saiu para entregar documentos em uma instituição parceira. A chuva começou de repente, e ela ficou presa sob a marquise de uma padaria. Lucas, ao notar que ela demorava, decidiu buscá-la. Quando chegou, a encontrou encolhida, tentando proteger os papéis com o corpo. Ele desceu do carro e abriu o guarda-chuva, oferecendo abrigo. Caminharam juntos até o veículo, e por alguns instantes o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, Lucas percebeu que pensava nela de um jeito diferente. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, uma espécie de calma que só sentia quando estava ao lado dela. Mas não sabia como lidar com aquilo. Havia prometido a si mesmo que não se envolveria novamente após o fim amargo do seu último relacionamento, marcado por interesse e traição. Clara, no entanto, desmontava cada barreira apenas sendo quem era. Do outro lado, Clara também lutava contra sentimentos que começavam a florescer. Sabia que ele era um homem rico, influente, e que vivia em um mundo distante do seu. Não queria confundir as coisas, nem permitir que o coração sonhasse além do que a realidade permitiria. Ainda assim, toda vez que via Lucas sorrir ou se preocupar com ela, sentia uma paz que há muito não experimentava. O projeto cresceu rapidamente. Em pouco tempo, dezenas de mulheres foram beneficiadas.
Lucas fazia questão de acompanhar de perto cada etapa, e sempre levava Clara nas visitas. Ele gostava de ouvir as pessoas contarem como aquele trabalho estava mudando vidas. Cada relato fazia lembrar de que o mundo podia ser melhor se as pessoas simplesmente escolhessem se importar. Certo dia, durante uma dessas visitas, Clara desmaiou. O susto foi geral. Lucas a carregou nos braços até o carro e a levou direto ao hospital. O médico explicou que era apenas um mal-estar decorrente do cansaço e da gestação, mas recomendou repouso. Lucas insistiu em levá-la para casa e garantir que estivesse bem. Naquela noite, enquanto ela descansava no pequeno apartamento, ele ficou sentado ao lado da cama, observando o rosto sereno dela. A respiração tranquila, o leve movimento da barriga, tudo nele parecia despertar uma ternura que ele não sabia que era capaz de sentir. Tocou de leve a mão dela e prometeu em silêncio que cuidaria dela e daquele bebê, mesmo que Clara nunca soubesse. Os dias seguintes foram de cuidados e atenção. Lucas enviou alimentos, medicamentos e até reformou discretamente o quarto dela, garantindo mais conforto. Clara percebeu, mas fingiu não saber que era ele. Não queria parecer dependente, e tampouco queria que ele pensasse que aceitava ajuda por interesse. Com o passar das semanas, a amizade entre os dois se transformou em algo mais profundo. Não havia declarações, mas os olhares entregavam tudo. Às vezes, um toque nas mãos bastava para silenciar o mundo. Outras vezes, um sorriso trocado no meio da correria do trabalho era suficiente para deixar o dia inteiro mais leve. Um domingo, Lucas a convidou para conhecer uma das casas de acolhimento infantil que ele mantinha, fora da cidade. O local era simples, cercado de natureza, e abrigava crianças órfãs. Clara se encantou com a alegria delas, com o modo como corriam livres, sem medo. Ela brincou com os pequenos, e Lucas a observava com admiração. Em meio àquela cena, algo dentro dele se solidificou. Enquanto as crianças brincavam, Clara e Lucas caminharam pelo jardim. Ela agradeceu por tudo, por ter acreditado nela, por lhe dar uma nova chance. Ele respondeu que não tinha sido bondade, mas justiça. Disse que ela o ensinara a olhar para as pessoas com outros olhos. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e dourado. O vento suave balançava os cabelos dela, e naquele instante o tempo pareceu parar. Lucas a observou em silêncio, sentindo que o destino havia cruzado seus caminhos por um motivo maior. Clara percebeu o olhar dele e desviou, envergonhada. Mas o sorriso que escapou em seus lábios foi o suficiente para selar algo que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Era como se os corações já tivessem conversado antes mesmo que as palavras existissem. Naquela noite, ao deixá-la em casa, Lucas ficou parado no carro por alguns minutos, olhando para a janela dela. A luz estava acesa, e ele podia ver a sombra de Clara se movendo lá dentro. Sentiu um calor suave no peito, uma sensação de pertencimento que não experimentava há anos. Enquanto isso, Clara encostava a testa na vidraça e observava o carro dele se afastar. As lágrimas vieram silenciosas, não de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez, sentia que não estava sozinha. Que alguém a via não pela aparência, nem pela condição, mas pelo que ela era de verdade. O tempo continuou passando, e cada dia aproximava mais seus mundos. O milionário que antes vivia para o trabalho começava a descobrir que havia algo muito mais valioso do que qualquer fortuna: a capacidade de se conectar com outro coração. E Clara, a empregada que um dia fora humilhada e demitida, agora se tornava a razão pela qual ele redescobria o significado de viver. O destino, que tantas vezes havia sido cruel com ela, começava enfim a devolver o que tirou. E naquele recomeço, havia uma promessa silenciosa pairando entre eles, a de que a bondade verdadeira sempre encontra seu caminho de volta. O mês seguinte trouxe mudanças visíveis na rotina de Lucas Vasconcelos. O homem acostumado a viver entre reuniões, contratos e jantares formais começou a se ver cercado por situações simples, mas cheias de significado. A presença de Clara se tornará um ponto de luz em seus dias. Mesmo sem perceber, ele já ajustava sua agenda para coincidir com os horários dela, buscava motivos para conversar e sentia falta quando ela não aparecia no escritório. Certa manhã, Clara chegou com um vestido leve, o ventre já levemente arredondado, e o brilho de quem estava em paz consigo mesma. Lucas a observou de longe, notando como o tempo e as circunstâncias não haviam apagado a doçura em seu olhar. Ela era prova viva de que a dignidade pode resistir mesmo nas piores tempestades. Enquanto ele mergulhava em papéis e relatórios,
Pensava nas conversas que tiveram sobre o projeto. Clara trazia ideias simples, mas revolucionárias. Ela falava com conhecimento de causa, de quem viveu a dificuldade na pele. Lucas começou a perceber que o projeto social ganhava força por causa da sensibilidade dela, e isso fazia admirar ainda mais aquela mulher. Em uma tarde de sexta-feira, Lucas propôs que viajassem até o interior para visitar uma das comunidades parceiras. O local ficava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada de montanhas e cheiros de café fresco. Clara aceitou, sem imaginar o quanto essa viagem mudaria tudo. A estrada parecia contar histórias. A chuva fina caía sobre o para-brisa e, dentro do carro, o silêncio era confortável. Clara olhava pela janela, lembrando dos tempos em que pegava ônibus lotado para chegar ao trabalho, e agora estava ali, ao lado de um homem que tinha tudo o que ela nunca imaginou alcançar. Ainda assim, ele não a fazia se sentir inferior. Pelo contrário, Lucas fazia questão de tratá-la como igual. Chegaram à cidade no fim da tarde. O lugar era simples, mas acolhedor. O aroma de bolo de fubá e o som de uma sanfona ecoando ao longe deram à cena um tom quase poético. Foram recebidos por um grupo de mulheres que trabalhavam em uma cooperativa de costura. Clara se encantou com a forma como se ajudavam e trocavam histórias de superação. Lucas observava o envolvimento dela e percebia que sua presença inspirava confiança nas pessoas. Durante a visita, uma das mulheres, ao notar o olhar atencioso de Lucas para Clara, sorriu e disse em tom brincalhão que aquele tipo de olhar não era comum entre patrão e funcionária. Clara ficou sem jeito, o rosto corou, e Lucas apenas desviou o olhar, fingindo se concentrar em outra coisa. No entanto, aquela observação ecoou na mente de ambos. À noite, ficaram hospedados em uma pousada rústica. Lucas jantou com Clara na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O vento trazia o cheiro da terra molhada, e o som dos grilos preenchia o silêncio entre uma fala e outra. Ele perguntou se ela estava feliz com o rumo que a vida tinha tomado. Clara respondeu que sim, mas confessou que ainda carregava o medo de perder tudo de novo. Lucas refletiu sobre aquilo. Entendeu que, por mais que tentasse protegê-la, ela ainda se sentia à beira do abismo. E, de certa forma, ele também. Por trás de toda sua fortuna e sucesso, havia uma solidão antiga, uma sensação de vazio que o dinheiro nunca. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Preencheu. No dia seguinte, ao voltarem para São Paulo, algo mudou entre eles. As conversas ficaram mais íntimas, os olhares mais demorados. A relação profissional começava a dar lugar a algo que nenhum dos dois ousava nomear. Pouco tempo depois, o bebê começou a se mexer com mais frequência, e Clara, emocionada, mostrou o momento a Lucas enquanto esperavam no consultório médico. Ele colocou a mão sobre a barriga dela, sentindo o pequeno movimento, e o gesto fez com que algo dentro dele se transformasse. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu um afeto puro, sem interesses, sem máscaras. Na saída, caminhando pelo corredor do hospital, Lucas percebeu que alguns olhares curiosos se voltavam para eles. Ele não se importava, mas Clara ficou desconfortável. Era como se o mundo não aceitasse que alguém como ela estivesse ali, ao lado de um homem como ele. Lucas percebeu o embaraço e, ao abrir a porta do carro, disse calmamente que não deixaria ninguém diminuí-la. As semanas seguintes trouxeram mais conquistas. O projeto ganhou reconhecimento e atraiu a atenção da mídia. Clara, que antes se escondia atrás das sombras, agora era convidada a falar em entrevistas sobre a importância de oferecer oportunidades reais. Sua voz era firme, mas o coração batia acelerado a cada vez que via Lucas sentado na plateia, orgulhoso. Com o crescimento do projeto, também vieram os desafios. Alguns diretores da empresa começaram a questionar a aproximação de Lucas com Clara, insinuando que ela estava se aproveitando da situação. Os comentários chegaram aos ouvidos dele, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas perdeu a calma em uma reunião. Defendeu Clara com firmeza, deixando claro que ninguém tinha o direito de desmerecer o trabalho dela. No entanto, o episódio teve consequências. Os boatos se espalharam, e Clara começou a sentir o peso das críticas. Algumas mulheres do próprio projeto, influenciadas pelos comentários, passaram a tratá-la com desconfiança. Isso a magoou profundamente. Certa noite,
Ela foi até a casa de Lucas para devolver as chaves do escritório. Disse que não queria ser motivo de conflito nem de mal-entendidos. Lucas tentou fazê-la mudar de ideia, mas ela insistiu. Disse que precisava provar a si mesma que podia conquistar algo sem depender de ninguém, nem dele. Foi uma das conversas mais difíceis que Lucas já teve. Ele entendeu a necessidade dela, mas ver Clara se afastar foi como perder algo que nem sabia que tinha encontrado. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho para não pensar. Mas tudo ao redor o lembrava dela: o café que ela sempre trazia, o riso espontâneo, o perfume leve que ficava no ar depois que saía da sala. A ausência dela pesava mais do que imaginava. Enquanto isso, Clara buscava recomeçar. Passou a trabalhar por conta própria, costurando roupas para gestantes. O pequeno ateliê improvisado na sala do apartamento se tornou seu refúgio. Apesar das dificuldades, ela se sentia livre. E mesmo sem perceber, aplicava no novo negócio tudo o que aprenderá com Lucas: organização, propósito e coragem. Certo dia, enquanto costurava, recebeu uma visita inesperada. Era Camila, a assistente de Lucas. Trazia uma pasta com documentos e uma carta. Dentro, havia o registro oficial da cooperativa de costura que Clara havia inspirado, agora registrada em seu nome. Lucas havia feito isso em segredo, garantindo que ela tivesse uma estrutura para crescer. Clara chorou. Não apenas pela generosidade, mas porque compreendeu que, mesmo à distância, ele continuava acreditando nela. Pegou o celular várias vezes para ligar, mas desistia. Achava que o melhor era deixar as coisas como estavam. Meses se passaram. O bebê nasceu saudável, enchendo o pequeno apartamento de alegria. Quando segurou a criança pela primeira vez, Clara sentiu uma força indescritível. Pensou em tudo que viveu, em cada queda, em cada porta fechada, e percebeu que finalmente estava em paz. Enquanto isso, Lucas assistia à notícia da inauguração da cooperativa na televisão. Lá estava ela, com o bebê nos braços, falando sobre esperança, sobre o poder de acreditar de novo. Ele sorriu, orgulhoso, mas um vazio tomou conta do peito. Percebeu que nenhuma vitória profissional poderia se comparar à presença dela. Naquela noite, ficou olhando pela janela do escritório, lembrando da chuva que os uniu pela primeira vez. Sabia que a vida lhe dera uma segunda chance, e talvez fosse hora de não desperdiçá-la. O vento batia suave, e ele teve a certeza de que não queria apenas ajudá-la de longe. Queria estar presente, dividir alegrias, construir algo verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, o milionário que sempre teve tudo percebeu que o que mais precisava não podia ser comprado. Era amor, e ele estava disposto a lutar por ele. A noite caiu sobre a cidade como um manto silencioso. O hospital estava quase vazio, e apenas o som dos passos de Clara ecoava pelos corredores. Ela havia passado o dia ao lado de Augusto, observando cada pequeno movimento, torcendo para que o corpo dele finalmente reagisse. Os médicos diziam que o quadro era estável, mas a esperança dela ia além de qualquer laudo. Era como se uma força invisível a ligasse a ele. Desde o dia em que o encontrou ferido, algo dentro dela mudará. Mesmo sem entender, sentia que aquele homem não era apenas um estranho que salvara por acaso. Naquela noite, ao ajeitar o lençol sobre ele, Clara sussurrou baixinho, pedindo que despertasse. Falava sobre o bebê que esperava, sobre o medo que sentia e a saudade que já crescia no peito. O quarto estava em penumbra, apenas a luz fraca da lua atravessando a janela. Quando ela segurou a mão de Augusto, sentiu um leve movimento. O coração dela disparou. Aproximou-se mais e percebeu que os dedos dele se moviam. Os olhos de Augusto se abriram lentamente, como se o mundo ao redor fosse uma lembrança distante voltando à tona. Ele piscou algumas vezes, tentando reconhecer o ambiente. Clara levou as mãos à boca, sem conseguir conter o choro. Ele olhou ao redor, confuso, e por um momento não entendeu o que acontecia. Quando o olhar dele encontrou o dela, uma sensação de paz tomou conta do quarto. Clara se apresentou, explicou que o havia encontrado ferido e que o trouxera até o hospital. Disse que ficou ali, dia e noite, esperando por aquele momento. Augusto tentou falar, mas a voz falhou. Ainda assim, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Aquilo bastou para que Clara desabasse em lágrimas de alívio. Os dias seguintes foram de recuperação. Augusto, aos poucos, começou a se lembrar do que havia acontecido. Contou que fora vítima de um assalto na saída de uma reunião e que, após tentar reagir,
acabará sendo deixado inconsciente. Clara ouvia tudo com atenção, mas não dizia nada sobre o quanto havia se arriscado para ajudá-lo. Certo dia, quando o médico anunciou que ele poderia receber alta, Augusto pediu para que Clara o acompanhasse até sua casa. Disse que devia a ela não apenas a vida, mas algo muito maior. Relutante, ela aceitou. Ao chegarem à mansão, Clara ficou sem palavras. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando uma entrada ampla, iluminada por jardins bem cuidados. Era difícil acreditar que o homem simples e ferido que ela havia socorrido era, na verdade, um dos empresários mais influentes do país. Augusto observava a expressão dela e sorriu. Explicou que, após o acidente, repensara muitas coisas. Disse que o dinheiro e o poder nunca o haviam preenchido, e que a solidão de sua vida luxuosa agora pesava. Clara ouvia em silêncio, sentindo o coração apertado. Enquanto conversavam, uma das funcionárias da mansão apareceu com um envelope nas mãos. Entregou Augusto e saiu discretamente. Ele abriu o envelope, e ao ver o conteúdo, ficou pálido. Clara percebeu a mudança imediata em seu rosto. Perguntou se estava tudo bem, e ele apenas respirou fundo antes de dizer que havia algo que ela precisava saber. Pediu que ela se sentasse. Com as mãos trêmulas, entregou a ela o documento. Clara abriu e viu o nome dela escrito ali. Era uma carta de recomendação, assinada pelo diretor da empresa em que trabalhava. A carta explicava que ela fora demitida por chegar atrasada e, por isso, considerada irresponsável. Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, e então contou que aquela empresa era dele. Clara congelou. Ele explicou que nunca havia percebido o nome dela entre os funcionários, pois eram milhares. Disse que a notícia da demissão só chegou a ele porque, após acordar, pediu para investigar o nome da mulher que o havia salvado. Quando soube que ela fora dispensada justamente no dia em que arriscou a própria vida por ele, algo dentro dele se quebrou. Clara chorava em silêncio. Disse que não se arrependia de nada, que ajudaria novamente se fosse preciso, mesmo que custasse o emprego. Augusto, emocionado, se aproximou e colocou as mãos sobre as dela. Disse que aquilo era o tipo de gesto que o fazia acreditar novamente nas pessoas. Nos dias que se seguiram, Augusto fez questão de reparar o erro. Recontratou Clara, mas não como empregada. Pediu que ela aceitasse um novo cargo, um que lhe permitisse ter uma vida digna e estável. Ela recusou no início, envergonhada, mas ele insistiu. Disse que não era caridade, era justiça. Clara aceitou, mas manteve a humildade de sempre. Trabalhava com dedicação e se tornava cada vez mais próxima de Augusto. Entre os dois, nasceu uma amizade sincera. Certa tarde, enquanto cuidavam dos últimos detalhes de um projeto social que Augusto planejava lançar, ele percebeu que Clara estava pálida. Perguntou se estava tudo bem, e ela revelou, com um leve tremor na voz, que estava grávida. O silêncio se espalhou pela sala. Ele olhou para ela por alguns segundos, processando a notícia. Perguntou se o pai do bebê estava presente, e Clara baixou o olhar, dizendo que havia sido abandonada. Augusto se levantou, andou até a janela e ficou observando o jardim. A lembrança do dia em que ela o salvara veio à mente. A coragem dela, a doçura, a força de continuar mesmo sem ter nada. Quando se virou novamente, o olhar dele era diferente. Disse que aquele bebê teria o melhor futuro possível. Que ela não precisaria mais se preocupar com nada. Clara tentou recusar, dizendo que não podia aceitar tamanha generosidade. Mas ele foi firme. Disse que às vezes o destino unia pessoas por motivos que só o tempo explicava. Nos meses seguintes, a convivência se tornou mais próxima. Augusto acompanhava Clara nas consultas, ajudava com as despesas e fazia questão de estar presente. O carinho entre eles crescia em silêncio, transformando-se em algo que nenhum dos dois ousava admitir. Certa noite, ao voltarem de uma visita ao médico, um temporal os surpreendeu. Ficaram presos na mansão, sem energia elétrica. À luz das velas, conversaram sobre a vida, os medos e os sonhos. Clara falou sobre como sempre acreditou que as coisas boas acontecem para quem faz o bem, mesmo que demorem. Augusto olhou para ela com ternura e disse que, se isso fosse verdade, então ela era prova viva. Naquele instante, ele percebeu que não queria mais uma vida de solidão. Que tudo o que procurara até ali estava diante dele. Clara, tímida, desviou o olhar, mas o coração dela já sabia. A tempestade continuou lá fora, mas dentro daquela casa,
algo novo nascia. Algo mais forte que o medo, mais puro que a dor. E, pela primeira vez em muito tempo, Augusto se sentiu vivo de verdade. Os meses passaram e Clara se adaptava cada vez mais à sua nova vida. O bebê crescia saudável, e a rotina com Augusto tornou-se natural, ainda que cheia de pequenas tensões. A relação entre eles ainda não tinha um nome, mas cada gesto e cada olhar revelava a profundidade do que sentiam. O trabalho no projeto social exigia esforço diário, reuniões longas e decisões difíceis. Clara, acostumada a sobreviver com o mínimo, agora precisava lidar com recursos, planejamento e expectativas de dezenas de pessoas que dependiam dela. Augusto se mantinha próximo, mas respeitava a autonomia dela. Sabia que, por mais que quisesse protegê-la, Clara precisava mostrar que era capaz de seguir adiante sozinha. Ao mesmo tempo, ele tinha de lidar com a administração da própria empresa e a pressão de conselheiros que questionavam cada escolha dele. Um dia, durante uma visita a uma das comunidades atendidas pelo projeto, Clara percebeu que algumas mulheres estavam hesitantes em participar das atividades. Ao conversar com elas, descobriu que boatos sobre sua posição na empresa circulavam entre as moradoras. Algumas acreditavam que ela havia subido rapidamente por interesse, não por competência. Clara sentiu o peso da injustiça, mas decidiu não se abalar. Explicou com calma, mostrando sua trajetória, o esforço e a dedicação de cada passo dado. Augusto, observando a cena de longe, sentiu orgulho e preocupação. Orgulho pelo desempenho dela e preocupação pelo impacto emocional que tudo aquilo poderia causar. O período também trouxe mudanças no ambiente. As ruas de São Paulo, antes cinzentas e barulhentas, ganharam vida com a primavera. Flores desabrochavam nos canteiros das praças, e o aroma da cidade misturava-se ao cheiro de café fresco e pão saindo das padarias. Para Clara, cada detalhe era um lembrete de que a vida continuava, apesar dos desafios. Para Augusto, a cidade representava um mundo que ele começava a enxergar de forma diferente, mais humano e conectado com quem nele vivia. Um obstáculo inesperado surgiu quando o conselho da empresa questionou a alocação de recursos para o projeto social. Alguns diretores alegavam que os investimentos eram altos demais e que a iniciativa não trazia retorno financeiro imediato. Augusto enfrentou a reunião com firmeza, defendendo Clara e a importância do projeto. Explicou que mais do que números, aquele trabalho transformava vidas e fortalecia a imagem da empresa de forma sólida e duradoura. Apesar de sua eloquência, alguns membros continuaram resistentes. Clara percebeu que seu cargo e responsabilidades não dependiam apenas de competência, mas também da política interna e da habilidade de manter relações delicadas. Enquanto isso, Clara enfrentava um conflito interno. Amava o trabalho, o bebê e sentia algo profundo por Augusto, mas ainda lutava contra o medo de se aproximar emocionalmente demais. A lembrança da demissão e dos dias difíceis ainda pesava. Por mais que Augusto estivesse presente e cuidadoso, Clara questionava se merecia tanta generosidade e se seria capaz de corresponder a todo carinho e apoio. Um dia, um imprevisto abalou a rotina. Durante uma inspeção no galpão de costura da cooperativa, um acidente simples com o maquinário deixou algumas mulheres assustadas. Felizmente ninguém se machucou seriamente, mas o incidente exigiu atenção imediata. Clara precisou reorganizar a logística, lidar com a preocupação das funcionárias e comunicar a Augusto sobre o ocorrido. Ele, por sua vez, manteve a calma e auxiliou nos ajustes, mostrando que a confiança mútua era essencial para superar desafios. Enquanto resolviam os problemas da cooperativa, Augusto decidiu fazer uma surpresa para Clara. Organizaram um pequeno almoço no jardim da mansão, com comidas simples, mas cuidadosamente preparadas, lembrando sabores que ela gostava desde a infância. Clara ficou emocionada, percebendo que, apesar de toda a grandiosidade de sua vida, Augusto conseguia tocar o coração dela com pequenos gestos. Na mesma semana, Clara recebeu a visita de uma antiga amiga de trabalho. A conversa trouxe lembranças dos dias difíceis e serviu de alerta sobre o quanto a trajetória dela mudará em poucos meses. Ela percebeu que, mesmo no meio da dificuldade, havia oportunidades de crescimento, aprendizado e transformação. Augusto, atento, ouviu parte da conversa e percebeu que o passado de Clara moldara a pessoa forte que ela se tornará. Outro obstáculo surgiu com a gestação. Clara começou a sentir os primeiros sinais de cansaço intenso e, ao mesmo tempo, precisou lidar com os compromissos do projeto. Augusto se preocupou com a saúde dela, mas não queria que ela se sentisse incapaz. Juntos, ajustaram horários,
organizaram a logística e garantiram que ela pudesse cumprir suas funções sem se sobrecarregar. O bebê, ainda no ventre, parecia se mover ao ritmo das decisões, trazendo leveza e motivação para ambos. O relacionamento entre Clara e Augusto continuava a evoluir de forma gradual. Momentos de vulnerabilidade surgiam, como quando Clara confessou que sentia medo de não ser boa o suficiente para ele e para o bebê. Augusto, por sua vez, compartilhou suas próprias inseguranças, revelando que apesar de toda riqueza e sucesso, sentia-se vazio antes de encontrá-la. Esses momentos fortaleciam a conexão emocional, tornando o vínculo mais profundo e verdadeiro. Enquanto o projeto social se consolidava, novas oportunidades surgiram. Empresas parceiras começaram a colaborar, doando materiais e oferecendo cursos para as mulheres da cooperativa. Clara, com sua experiência e dedicação, tornou-se uma líder natural. Augusto apoiava todas as decisões, garantindo recursos e criando um ambiente de confiança. A cada vitória, havia um custo: noites sem dormir, preocupações constantes e o esforço de manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Durante uma visita a uma das escolas parceiras, Clara percebeu que algumas crianças tinham dificuldades de aprendizado e atenção. Inspirada, decidiu criar um programa de reforço educacional dentro do projeto. Augusto apoiou a iniciativa, trazendo professores voluntários e material didático. A implementação exigiu planejamento e paciência, mas o resultado foi recompensador. Crianças que antes estavam desmotivadas começaram a sorrir novamente, e Clara sentiu a satisfação de ver vidas sendo transformadas. O vínculo entre Clara e Augusto atingia um novo nível de cumplicidade. Eles compartilhavam responsabilidades, preocupações e sonhos. Cada obstáculo enfrentado juntos reforçava a certeza de que não estavam apenas ajudando outras pessoas, mas também construindo algo sólido entre eles. O amor que surgia era silencioso, mas poderoso. Ao final de mais um dia intenso, Clara sentou-se no jardim da mansão, observando o pôr do sol refletir nos prédios da cidade. O vento trazia o aroma da primavera e um senso de esperança que preenchia o coração. Augusto se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Sentaram-se juntos, em silêncio, apenas aproveitando a sensação de estar lado a lado. Naquele momento, Clara percebeu que havia conquistado muito mais do que um emprego ou estabilidade financeira. Havia conquistado respeito, autonomia e a possibilidade de amar sem medo. Augusto, por sua vez, entendeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na capacidade de transformar vidas e compartilhar o coração com alguém que merece. O futuro ainda guardava desafios, mas juntos, Clara e Augusto estavam prontos para enfrentá-los. Cada obstáculo superado, cada vitória conquistada e cada momento compartilhado construíam a base de um vínculo que nenhum dinheiro ou dificuldade poderia quebrar. A mansão, o projeto social, a cidade pulsando lá fora. Tudo parecia se alinhar para que aquela história de coragem, gratidão e amor pudesse continuar crescendo, com a promessa de dias ainda mais felizes e emocionantes. O amanhecer trouxe uma sensação de renovação para Clara e Augusto. A cidade de São Paulo despertava lentamente, com o barulho dos ônibus e o aroma do pão saindo das padarias, enquanto o sol iluminava a mansão e o jardim onde os dois caminhavam juntos. Clara sentia-se mais segura, apesar dos desafios que ainda surgiam, e Augusto notava que cada passo dela era feito com determinação. A gestação avançava, e a conexão entre eles se fortalecia, embora nenhum dos dois tivesse ousado falar sobre sentimentos de forma explícita. O projeto social continuava a crescer. Clara supervisionava a cooperativa de costura e as atividades educativas, garantindo que cada mulher atendida tivesse apoio e orientação. As reuniões eram longas e complexas, exigindo que ela aprendesse rapidamente sobre gestão, logística e relacionamento humano. Augusto acompanhava, oferecendo recursos, mas nunca impondo decisões. Essa confiança fortalecia a autoconfiança dela e consolidava o respeito das pessoas à sua volta. Em um dia de visita à periferia de São Paulo, Clara encontrou uma jovem chamada Mariana, que demonstrava grande talento para a costura, mas também insegurança profunda. Clara percebeu que aquela situação refletia parte de sua própria história. Com paciência, mostrou técnicas, ensinou a lidar com os medos e incentivou a jovem a acreditar em seu potencial. Augusto observava, impressionado com a empatia e liderança dela. Era como se cada gesto de Clara irradiasse coragem, inspirando todos ao redor. Durante a semana, um novo desafio surgiu. Uma das máquinas da cooperativa apresentou defeito, atrasando pedidos importantes e colocando o cronograma em risco. Clara sentiu a pressão,
mas manteve a calma. Contatou fornecedores, negociou consertos e reorganizou a produção. Augusto contribuiu garantindo recursos extras e supervisionando as mudanças sem interferir no trabalho de Clara. A solução exigiu esforço de ambos, mostrando que a parceria entre eles ia além de sentimentos, era uma sinergia de ação e comprometimento. Enquanto isso, a gestação avançava e Clara precisava de acompanhamento constante. Augusto passou a levá-la às consultas e se envolveu de forma mais direta, aprendendo a lidar com cada detalhe, desde exames até os pequenos desejos e preocupações dela. A rotina compartilhada fortalecia a intimidade entre eles, mesmo que o medo de se entregar completamente ainda estivesse presente. Certa tarde, após um dia intenso de trabalho, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Camila, a assistente de Augusto, trazendo notícias sobre uma nova oportunidade para expandir a cooperativa. Havia empresas interessadas em fornecer materiais e em criar uma rede de apoio para as mulheres atendidas. Clara sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Era mais um passo importante, mas exigiria esforço e dedicação redobrados. Augusto, percebendo a ansiedade dela, sugeriu que descansassem antes de tomar qualquer decisão. Sentaram-se no jardim, apreciando o entardecer. O vento suave, o canto dos pássaros e o aroma das flores criavam um momento de calma. Clara percebeu que a presença dele tornava os desafios mais leves, como se juntos pudessem superar qualquer obstáculo. Augusto, por sua vez, sentiu que cada sorriso dela reforçava sua determinação de estar ao lado dela, não apenas como apoio financeiro, mas como parceiro e amigo. O crescimento do projeto trouxe também a atenção da mídia. Reportagens destacavam o impacto positivo da cooperativa e o trabalho transformador de Clara. Para muitos, ela era apenas uma gestante que encontrara um emprego de luxo, mas para Augusto e para as mulheres da comunidade, ela era um exemplo de perseverança e capacidade. Essa exposição trouxe orgulho e preocupação ao mesmo tempo, pois Clara precisava lidar com julgamentos alheios, críticas e expectativas elevadas. Em meio a essa rotina intensa, Clara começou a perceber que Augusto mudava sutilmente. Ele estava mais presente, mais atento, e seus gestos de cuidado se tornavam cada vez mais frequentes. Era evidente que os sentimentos que ele tentava controlar estavam se tornando mais fortes. Clara, por outro lado, lutava com a ideia de se aproximar emocionalmente. Não queria que o bebê crescesse em um ambiente de incerteza afetiva, mas sentia que seu coração já havia sido conquistado. Uma manhã, Clara acordou com uma surpresa. Augusto havia preparado uma pequena cerimônia simbólica para celebrar a expansão da cooperativa. O jardim da mansão estava decorado com flores, luzes e bandeirolas, e as mulheres atendidas compareceram para comemorar. Clara ficou emocionada ao ver a alegria no rosto de cada participante. Augusto, ao lado dela, segurou sua mão discretamente, e aquele toque silencioso transmitiu mais do que palavras poderiam expressar: confiança, parceria e admiração. Enquanto comemoravam, uma das funcionárias comentou sobre a coragem de Clara em assumir responsabilidades tão grandes, mesmo grávida. A observação fez Augusto refletir sobre a força dela e sobre como a presença de Clara transformava não apenas a vida dele, mas de todos ao redor. Ele percebeu que proteger e apoiar Clara era apenas uma parte do que ele desejava. Queria construir uma vida ao lado dela, compartilhando conquistas, desafios e momentos simples do dia a dia. O período também trouxe pequenas reviravoltas. Uma antiga colega de trabalho de Clara visitou a cooperativa, trazendo lembranças de tempos difíceis e questionando sua nova vida. Clara ouviu com paciência, respondendo com firmeza e elegância, mostrando que sua trajetória não precisava de validação externa. Augusto acompanhou a situação, sentindo orgulho e reconhecimento pelo crescimento emocional dela. Os dias seguintes foram de ajustes. Clara precisava conciliar trabalho, gravidez e vida pessoal, enquanto Augusto buscava equilibrar sua rotina profissional e a atenção dedicada à parceira. A cidade de São Paulo, com seu ritmo frenético, parecia menor diante da força que ambos encontravam juntos. Cada desafio superado reforçava a parceria, fortalecia o vínculo e preparava terreno para as decisões maiores que viriam no futuro. O bebê, que se movimentava cada vez mais, tornou-se uma presença constante em seus pensamentos. Augusto falava com ele como se pudesse transmitir confiança e amor mesmo antes do nascimento. Clara observava e percebia que, apesar das inseguranças iniciais, aquela família improvisada estava se tornando real, sólida e cheia de esperança. Enquanto o ano avançava, os frutos do trabalho duro se mostravam visíveis. A cooperativa crescia,
o projeto social conquistava reconhecimento e Clara descobria a força que havia dentro de si. Augusto, por sua vez, entendia que a verdadeira riqueza não estava em contratos ou propriedades, mas na capacidade de criar mudanças significativas e de amar de forma genuína. Naquele fim de tarde, ao caminhar pelo jardim da mansão, Clara segurou a mão de Augusto e sentiu que, finalmente, podia confiar plenamente nele. Ele, percebendo o gesto, apertou suavemente os dedos dela, transmitindo segurança e afeto. O futuro ainda guardava desafios, mas pela primeira vez, ambos acreditavam que poderiam enfrentá-los juntos, com coragem, amor e determinação. A primavera dava lugar ao verão em São Paulo, trazendo calor intenso, dias longos e uma cidade que pulsava com energia. Para Clara e Augusto, o ritmo da vida mudava de forma acelerada. O bebê já se movia constantemente, e Clara sentia cada pontapé como um lembrete de que a responsabilidade que carregava agora era dupla. A gestação exigia cuidados constantes, consultas médicas e atenção redobrada, e mesmo assim, ela não deixava de conduzir o projeto social com firmeza e dedicação. Augusto, atento a cada detalhe, passou a se envolver ainda mais. Ele observava cada gesto de Clara, notando o esforço e a paciência necessários para equilibrar todos os compromissos. A relação entre eles se consolidava sem pressa, mas com profundidade. Havia cumplicidade nos olhares, confiança nas decisões e uma preocupação constante com o bem-estar um do outro. O projeto social avançava de forma surpreendente. Clara conseguiu firmar parcerias com escolas e empresas de outros bairros, expandindo a cooperativa e oferecendo cursos de qualificação profissional para as mulheres da comunidade. Cada passo exigia planejamento, recursos e energia, mas os resultados eram visíveis. O orgulho que sentia ao ver o impacto do trabalho no sorriso das mulheres e das crianças fortalecia sua determinação. No entanto, uma pequena reviravolta trouxe tensão. Uma das voluntárias responsáveis pelo projeto questionou a forma como Clara gerenciava a equipe, sugerindo que suas decisões eram impulsivas. Clara escutou em silêncio, refletindo sobre o comentário. Percebeu que mesmo com dedicação e talento, precisava ajustar algumas abordagens para manter a harmonia e a confiança dentro do grupo. Augusto, ao perceber o desconforto dela, ofereceu apoio, mas deixou claro que confiava plenamente em sua capacidade. Outro desafio surgiu com a gravidez. Clara começou a sentir dores leves e preocupações típicas do período final. Ela sabia que precisava manter o equilíbrio entre descanso e responsabilidades, mas muitas vezes se sentia pressionada pelos compromissos. Augusto, sensível às necessidades dela, reorganizou a agenda e criou momentos de lazer e descanso, garantindo que ela pudesse cuidar de si mesma sem se sentir culpada. Durante uma visita a uma nova unidade da cooperativa, Clara encontrou uma jovem talentosa chamada Sofia, que demonstrava grande habilidade para o artesanato, mas insegurança em relação ao futuro. Clara lembrou-se de sua própria trajetória e passou horas orientando a jovem, transmitindo confiança e ensinando técnicas que transformariam o trabalho dela. Augusto, observando a cena, percebeu que Clara possuía uma capacidade única de inspirar e motivar as pessoas ao redor, tornando o impacto do projeto ainda mais significativo. Certa tarde, enquanto revisavam relatórios financeiros, Augusto percebeu que Clara estava exausta. Propôs uma pausa e sugeriu um passeio pelo bairro onde o projeto havia começado. Caminharam pelas ruas movimentadas, observando crianças brincando e moradores cumprimentando Clara com carinho. O passeio trouxe à tona memórias da infância dela, das dificuldades enfrentadas e das conquistas alcançadas. Cada passo reafirmava a importância do trabalho que realizavam juntos. Durante o passeio, uma pequena grande reviravolta aconteceu. Um antigo colega de escola de Clara reconheceu-a e fez comentários sobre o quanto ela havia mudado. A princípio, Clara sentiu desconforto, lembrando-se de tempos difíceis, mas logo percebeu que o reconhecimento sincero também poderia ser uma forma de validação. Augusto, ao notar a reação dela, segurou sua mão e transmitiu confiança, lembrando-a de que sua trajetória era única e valiosa. No dia seguinte, Clara recebeu uma ligação de uma das escolas parceiras, informando que uma das crianças do projeto precisava de apoio adicional devido a dificuldades de aprendizado. Clara decidiu criar um programa específico, envolvendo professores voluntários e sessões de acompanhamento individualizado. A implementação exigiu esforço e dedicação, mas os resultados foram imediatos. A criança começou a se destacar e demonstrar confiança. Esse sucesso trouxe satisfação, mas também exigiu planejamento e ajustes constantes. Enquanto tudo isso acontecia,
Augusto percebeu que sua preocupação por Clara ia além da amizade ou do respeito profissional. Cada gesto dela, cada decisão tomada com coragem, despertava sentimentos que ele não podia mais ignorar. Por outro lado, Clara, ainda insegura, temia se entregar emocionalmente e depender demais de alguém, mesmo que fosse Augusto. Esse conflito interno tornava cada interação sutilmente tensa, mas também carregada de significado. Uma grande reviravolta ocorreu quando Clara foi convidada para apresentar o projeto em um evento de impacto social na cidade. Era uma oportunidade inédita, mas que exigia preparação, apresentação em público e viagens. Clara se sentiu insegura, preocupada com a exposição, com o bebê e com o que os outros poderiam pensar. Augusto apoiou a decisão, organizando logística e oferecendo todo o suporte necessário, garantindo que ela pudesse se concentrar em brilhar. A apresentação foi um sucesso. Clara conseguiu transmitir a força do projeto, as histórias das mulheres da cooperativa e a importância da iniciativa para a comunidade. O público aplaudiu de pé, e a repercussão trouxe novas oportunidades de financiamento e expansão. Augusto sentiu orgulho e emoção, percebendo que Clara havia conquistado respeito e admiração pelo próprio mérito, sem depender de sua influência ou status. Em casa, à noite, eles conversaram sobre o futuro. Clara expressou o desejo de continuar expandindo o projeto, criando novas oportunidades para mulheres e crianças. Augusto compartilhou seus planos de apoiar iniciativas sociais de forma mais ampla, garantindo que recursos fossem destinados de maneira eficaz. Ambos perceberam que seus objetivos estavam alinhados, e que juntos poderiam alcançar muito mais. Outro desafio surgiu quando Clara precisou lidar com críticas de pessoas externas, que questionavam a credibilidade da cooperativa. Ela passou dias avaliando cada comentário, ajustando processos e garantindo transparência. Augusto esteve ao lado dela, oferecendo conselhos, recursos e segurança emocional. Cada vitória vinha acompanhada de esforço, aprendizado e superação de obstáculos. No final do dia, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Clara segurou o ventre e sentiu o bebê se mover com intensidade. Augusto colocou a mão sobre a barriga dela, sorrindo. O toque silencioso transmitia cuidado, esperança e amor. Ambos compreenderam que, apesar dos desafios, estavam construindo algo sólido, uma vida baseada em confiança, respeito e sentimentos genuínos. A cidade lá fora continuava barulhenta, com suas ruas movimentadas, ônibus passando e o cheiro de comida típica nos armazéns e padarias. Mas dentro da mansão, a vida parecia encontrar ritmo e equilíbrio. Cada obstáculo superado, cada conquista conquistada e cada momento compartilhado fortaleciam o vínculo entre Clara e Augusto, preparando-os para as decisões maiores que ainda viriam. Com o verão em pleno vigor, eles se deitaram juntos no jardim, observando as estrelas que começavam a surgir no céu. O silêncio era confortável, o vento trazia aromas da natureza e da cidade, e o futuro parecia cheio de promessas. Ambos sabiam que, apesar dos desafios, juntos poderiam enfrentar qualquer situação. Cada passo dado era um avanço, cada vitória era fruto de esforço e dedicação, e cada gesto de carinho reforçava a certeza de que estavam prontos para construir uma história feliz, plena e emocionante. O outono chegava a São Paulo, trazendo dias mais frescos e um céu tingido de tons alaranjados. Clara sentia o bebê se mover com intensidade dentro de si e sabia que o grande momento estava próximo. Cada consulta, cada ultrassom e cada conversa com Augusto reforçavam a expectativa de uma nova etapa em suas vidas. Ele, por sua vez, não conseguia disfarçar a ansiedade. Observava Clara com cuidado, atento a cada gesto, cada expressão, sentindo a responsabilidade de proteger a mulher que amava e o filho que estavam prestes a receber. O projeto social havia crescido mais do que poderiam imaginar. As mulheres da cooperativa já produziam peças de qualidade reconhecida, algumas sendo vendidas para empresas parceiras, enquanto o programa educacional transformava a vida das crianças atendidas. Clara se sentia realizada, mas também ciente de que sua prioridade agora era a gestação e o bem-estar do bebê. Augusto respeitava cada decisão dela, oferecendo apoio sem invadir, mostrando que confiava na força e na sabedoria de Clara. Certa manhã, enquanto revisavam relatórios de planejamento para os próximos meses, Augusto percebeu que Clara estava mais silenciosa que o habitual. Perguntou se estava bem, e ela sorriu, apertando a mão dele. Contou que sentia uma mistura de medo e expectativa, mas também felicidade e gratidão por tudo que havia conquistado. Augusto segurou a mão dela com firmeza e disse que juntos poderiam superar qualquer desafio,
e que aquela família improvisada se tornaria sólida, baseada no amor, na confiança e na dedicação mútua. Alguns dias depois, uma pequena grande reviravolta aconteceu. Durante uma visita à cooperativa, Clara descobriu que uma das mulheres estava prestes a desistir devido a dificuldades financeiras. A notícia trouxe preocupação imediata, mas também a oportunidade de demonstrar que o projeto ia além de resultados e números. Era uma rede de apoio que transformava vidas. Clara reorganizou recursos, ofereceu suporte e incentivou a mulher a continuar. Augusto, ao lado dela, observava a determinação e percebia que cada gesto de Clara refletia coragem e compaixão. Enquanto isso, a gestação avançava. Clara começou a sentir os primeiros sinais de trabalho de parto. A tensão tomou conta da mansão, mas Augusto manteve a calma, guiando-a com atenção, conversando e oferecendo conforto. Levaram-na para o hospital rapidamente, e os médicos começaram os procedimentos de preparação. A ansiedade e a expectativa preenchiam cada momento. No hospital, Clara sentiu cada contração, cada esforço e cada movimento do bebê. Augusto estava ao lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e lembrando-a de que juntos poderiam enfrentar qualquer dificuldade. Cada instante era intenso, marcado pelo esforço, pelo medo e pela esperança de finalmente conhecer a criança que mudaria suas vidas para sempre. Após horas de trabalho intenso, o bebê nasceu. Um menino saudável, chorando vigorosamente. Clara, exausta e emocionada, segurou o filho nos braços. Augusto aproximou-se e colocou a mão sobre os ombros de Clara, compartilhando lágrimas silenciosas. O momento era mágico, cheio de amor, gratidão e sensação de conquista. O bebê, com seus pequenos dedos, já unia os corações de Clara e Augusto de maneira irrevogável. Nos dias que se seguiram, a mansão se encheu de alegria. O bebê era o centro das atenções, mas Clara e Augusto equilibravam as responsabilidades com dedicação. Ele aprendia cada detalhe da rotina, participando das trocas de fraldas, das mamadas e dos cuidados noturnos. Clara, ainda se recuperando fisicamente, sentia-se fortalecida pelo apoio constante de Augusto. A relação deles havia atingido um novo patamar, baseado em cumplicidade, respeito e amor genuíno. O projeto social continuava em expansão. As mulheres da cooperativa se mostravam mais confiantes, crianças participavam com entusiasmo das atividades educativas, e a comunidade reconhecia a importância do trabalho. Clara, mesmo com a maternidade exigindo atenção total, liderava com firmeza, delegando tarefas e garantindo que cada ação tivesse impacto positivo. Augusto apoiava cada decisão, garantindo recursos, logística e motivação. Juntos, formavam uma equipe perfeita, equilibrando sentimentos e responsabilidades. Uma grande reviravolta aconteceu quando a mídia local decidiu cobrir o nascimento do bebê, destacando a história de Clara e Augusto. A repercussão foi imediata, reportagens, entrevistas e elogios ao projeto social. Clara ficou inicialmente apreensiva com a exposição, mas Augusto a tranquilizou, lembrando-a de que aquela era uma oportunidade de inspirar outras pessoas e mostrar que coragem, dedicação e amor podem transformar vidas. Enquanto o bebê crescia e as rotinas se ajustavam, Augusto começou a organizar pequenas surpresas para Clara. Um dia, levou-a ao jardim da mansão, decorado com flores frescas e luzes, e preparou uma celebração íntima, sem convidados, apenas eles e o bebê. Clara, emocionada, percebeu que aqueles gestos simples demonstravam mais amor do que qualquer riqueza material. Augusto, por sua vez, sentiu que cada sorriso dela reforçava a certeza de que a vida estava no caminho certo. Durante um passeio pelo bairro onde o projeto havia começado, Clara e Augusto levaram o bebê para conhecer a comunidade. As mulheres da cooperativa e as crianças receberam o trio com alegria e carinho. O bebê, ainda pequeno, parecia se encantar com os rostos sorridentes e os cumprimentos calorosos. Clara percebeu que aquela era a verdadeira recompensa, ver vidas transformadas e saber que a família e o projeto estavam conectados de maneira profunda e significativa. Em casa, os dias seguintes foram marcados por ajustes na rotina, aprendizado sobre maternidade e pequenos momentos de felicidade compartilhada. Augusto continuava presente, participando ativamente de cada passo, enquanto Clara equilibrava responsabilidades profissionais e pessoais. A conexão emocional entre eles se fortalecia, sem pressa, baseada na confiança, no respeito e no amor silencioso que crescia a cada dia. Outro desafio surgiu quando uma das máquinas da cooperativa apresentou defeito novamente. Clara sentiu preocupação, mas Augusto rapidamente encontrou solução,
garantindo que os trabalhos continuassem sem prejudicar as entregas. Juntos, reorganizaram a logística e supervisionaram os ajustes, demonstrando que, mesmo em situações adversas, a parceria entre eles era eficiente e segura. Os dias de outono se transformavam em noites tranquilas, com o aroma de café fresco, flores do jardim e a cidade pulsando suavemente lá fora. Clara e Augusto aproveitavam cada instante, conscientes de que haviam construído algo sólido, uma família baseada em amor, confiança e respeito. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido e cada vitória conquistada reforçava a certeza de que estavam no caminho certo. Finalmente, em um momento de paz, Clara segurou o bebê nos braços e observou Augusto sorrir. Ele se aproximou, colocou a mão sobre a dela e disse que juntos haviam superado tudo, construído uma vida plena e transformado não apenas o próprio destino, mas o de muitas pessoas ao redor. Clara, emocionada, percebeu que cada gesto de coragem, cada decisão difícil e cada momento de entrega havia valido a pena. O futuro ainda prometia desafios, mas pela primeira vez, ambos sentiam que poderiam enfrentá-los juntos, com a certeza de que o amor, a dedicação e a coragem os guiariam. A mansão, o projeto social e a cidade lá fora continuavam vivos, mas dentro do lar havia algo ainda mais importante: uma família unida, feliz e pronta para escrever novos capítulos de uma história emocionante e transformadora. O bebê dormia nos braços de Clara, e Augusto olhou para eles, sentindo uma gratidão profunda. Tudo o que haviam vivido, cada dificuldade, cada vitória e cada escolha, culminava naquele momento. A história que começou com um gesto de coragem, uma demissão injusta e um ato de bondade agora se completava em felicidade plena, com a promessa de dias ainda mais brilhantes, cheios de amor, esperança e realizações compartilhadas. Fim. Chegou até o fim? Então escreve bondade nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.